Olá, bem-aventurados! Nós já fizemos a leitura diária hoje, tá? Que o título dizia: você se sentirá bem praticando o bem, né? Nada melhor como uma palavra de ânimo, de incentivo pra gente começar a nossa semana, né? Adorando, agradecendo. Gosto de começar os meus dias agradecendo a Deus pelo privilégio de estar vivo, pela graça concedida, né, de poder acordar. Muitos gostariam de ter acordado hoje e não conseguiram acordar, né? Mas nós estamos aqui vivos pela graça e a misericórdia do Senhor. Quero consagrar o meu dia a Deus, para que Deus me dê um dia abençoado, para que Deus abençoe também o seu dia, que você seja bem sucedido no seu trabalho, seja bem sucedido nos seus negócios, em tudo aquilo que você for fazer, que você tenha a mão do Senhor esteja te guiando, te direcionando, e que o Senhor vá à frente de tudo que você for fazer hoje, assim como eu quero que Ele vá à frente no meu dia, me dando força, sabedoria, me livrando dos meus inimigos, né? Guardando, me protegendo debaixo das asas dele. E como nós lemos sobre quem você se sentirá bem praticando bem, eu queria compartilhar uma palavra com você que vai dizer aqui, em Provérbios 11, 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. As pessoas não confiam muito nas coisas que estão escritas na Bíblia, né? Porque se o ser humano levasse a sério tudo que a Bíblia relata, todas as coisas, assim, né? Nós não praticaríamos tantas coisas na vida, né? Porque ficaríamos ressabiados, com medo da justiça de Deus vir sobre a gente. Nós temos que ter esse, não medo, temor, né? Que a justiça vem. Por isso que a gente tem que ter uma vida de retidão, uma vida honesta, falando a verdade, uma vida de honestidade mesmo, de dignidade, com caráter, né? Por isso que a gente tem que pedir nas nossas orações que Deus molde o nosso caráter, que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Um caráter perdoador, um caráter honesto, de uma pessoa trabalhadora. Cristo trabalhou, tá? De uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa que faz o bem, que ajuda o outro. E aqui vai dizer que quem age com bondade faz bem a si mesmo. Às vezes a gente acha, eu mesmo já passei por isso, falando, poxa, eu faço tão bem para tantas pessoas e só colho mal, porque as pessoas têm prazer em querer me destruir. Elas têm prazer, gente, em querer me dar rasteira na vida, em todos os âmbitos da vida. Não sei por que isso, tanta perseguição, não sei o que incomoda tanto as pessoas assim, porque ao invés de elas me ajudarem, né? Porque eu sou assim, se eu vejo uma pessoa na dificuldade, eu vou lá e eu ajudo a pessoa. Eu não tenho prazer em fazer a pessoa perder o serviço dela, eu não tenho prazer em fazer a pessoa passar necessidade, fome, eu não tenho prazer em ver a pessoa, sabe, se divorciar, todas essas coisas, né? Mas tem gente que tem um coração perverso, ela não está disposta a te ajudar, né? Ou porque ela acha que você vai se sobressair mais do que ela, ou por simples prazer mesmo, né, gente? As pessoas têm a maldade no coração, tem gente que é assim, né? E ela não quer mudar, porque quando Jesus age, quando você quer mudar, quando você reconhece que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa que não anda segundo os caminhos e os conselhos que Jesus deixou, e aí a gente pede para Deus mudar a nossa vida, e Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai direcionando a nossa vida para que nós possamos ser mudados e transformados segundo o seu poder, segundo a sua palavra, que age e que opera em nossas vidas. E como a gente falou sobre praticar o bem, que quem pratica o bem vai se sentir bem, aqui vai falando que quem age com bondade faz bem a si mesmo, porque a gente acha que quando a gente está ajudando alguém, ou quando a gente está fazendo bem para outra pessoa, a gente está ajudando o outro. Claro, você está ajudando também o outro, mas você está ajudando a si mesmo, a ser uma pessoa melhor, sabe? A ser uma pessoa mais digna, mais humana, porque as pessoas hoje em dia perderam a humanidade. Elas têm prazer, gente, eu fico impressionado. As pessoas têm prazer e quando o outro é demitido, elas riem, elas comemoram isso, sabe? E não sabe que a pessoa tem conta pra pagar, que a pessoa tem coisa pra fazer, talvez tem uma família pra sustentar, pessoas que dependem dela, sabe? Elas vão lá, fazem fofoca, elas tramam contra você, sabe? Elas se reúnem, elas pensam, elas planejam naquilo que elas vão falar, sabe? Aí tem aquelas que vêm, se infiltram e falam mal do seu marido pra você, ou chegam perto da esposa, falam mal do marido, e chegam perto do marido, falam mal da esposa, sabe? Pra causar aquela contenda, pra ver a pessoa simplesmente se divorciar. Uma vez uma pessoa falou comigo algo que me marcou bastante. Ela falou assim: olha, eu sofri muito na vida, tá? Eu passei por muita coisa, eu tenho muitos traumas, eu sou uma pessoa muito infeliz. E se eu não consigo ser feliz, por que você tem que ser feliz?
Falou assim comigo, na maior cara de pau. Eu fiquei tão perplexo na hora que a pessoa falou isso comigo, que eu falei, como assim? A pessoa falando que era de Cristo, tá? Se eu não sou feliz, por que que você vai ser? Se eu pude sofrer, por que que Deus não vai permitir que você sofra? Ele permitiu pra mim, porque você é mais bonitinha do que eu, né? Claro que não, mas talvez eu tenha mais temor de Deus, talvez eu tenha mais fé, né, em relação a isso, talvez eu acredite mais no poder de Deus, né, e respeite mais as leis do Senhor. Talvez por isso que a graça de Deus tem me alcançado. Tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que sou eu em si, não, mas tô dando um exemplo aqui, entendeu? Mas a pessoa falou isso comigo: se eu não sou feliz, se eu sofri na vida, você não vai sofrer. O que eu puder fazer para dificultar a sua vida, eu vou fazer. Aí o que que eu fiz, gente? Como aquilo vai trazendo um desgaste emocional, físico, mental muito grande, eu preferi me retirar, porque eu falei, Deus tem coisa melhor pra mim, né? Não preciso ficar mais... Eu já tive um período que eu passei no deserto, sabe? Porque quando eu saí do Egito, eu já atravessei esse deserto. Falei, essa obra aí é pra Deus fazer, não é pra mim, não. Entreguei na mão de Deus. Falei, você vai colocar alguém no caminho dessa pessoa, porque é uma pessoa que ela precisa encontrar Jesus urgentemente, né? Que ela tá necessitada. É muito. Mas aí a gente lê que quem age com bondade faz bem a si mesmo, entendeu? E sabe o que deixa as pessoas mais indignadas? É porque elas tentam te corromper. Elas tentam te tornar como elas, azedas, vazias, amargas, infelizes, descrentes, porque elas não têm fé, elas não acreditam em Deus, e elas não deixam que o poder de Deus haja e opere na vida delas, porque Deus não é como o inimigo, né, gente, que vai entrando, invadindo, não. Deus, ele você tem que dar permissão para ele, então você tem que convidar ele para entrar. Quando Jesus ia passando, as pessoas convidavam Jesus para entrar em suas casas. Mestre, vai lá na minha casa. Jesus, vem almoçar comigo. Jesus, vem tomar um copo de água comigo. Vem comer um pão comigo. O povo convidava Jesus. Jesus não ia chegando, entrando na casa das pessoas de qualquer jeito, não. Quem faz isso é o ladrão. O ladrão que entra, que arromba, que entra para pegar algo que é seu. Jesus ia, e ela era convidada, e quando ele era convidado, ele ia levar as coisas, ele ia levar a paz, a libertação, a restauração, levar o alimento espiritual. É isso que Jesus fazia. E se você faz o bem, se você age com bondade, meu bem, você não está só ajudando o outro, você está fazendo bem para você mesmo, porque a palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente vai... Claro, tem coisas que a gente colhe também que a gente não plantou, tá, gente, na vida. Isso é fato. Tem coisas, porque como o Senhor disse lá, que olhai para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, e nem por isso morrem de fome, tá? Não deixam de colher, não. Não plantaram, mas estão colhendo. E na vida também a gente é assim, a gente vai colher coisa que a gente não plantou, tá? Faz parte da colheita também. Isso aí a gente... coisa aí a gente tem que administrar, ter sabedoria e saber como é que a gente vai lidar com a colheita que a gente não plantou, né? E fazer o quê? E é pedir sabedoria a Deus, e Deus vai dando entendimento e a graça. Mas quem age com bondade faz o bem a si mesmo, né? E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Porque por mais que você... a pessoa consiga te tirar do emprego, por mais que ela consiga acabar com o seu casamento, por mais que ela destrua os laços de amizade, que ela te prejudique de alguma forma, sabe? Que ela consiga te prejudicar, ela mesma vai acabar se prejudicando. Primeiro porque é uma pessoa que não tem paz, não consegue deitar tranquilamente, vive uma vida atormentada, cheia de problemas, porque a vida vai trazendo problemas, vai trazendo situações para essa pessoa, entendeu? Então, pratique o bem, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa que tem prazer em ajudar e não prazer em prejudicar, né? E as pessoas que, gente, elas que prejudicam as outras, elas ficam, não, eu sou bonzinho, eu sou ótimo, sou uma ótima pessoa, elas são ótimas mesmo, tá? E eu sei de um lugar que tá cheio de pessoas ótimas que estão lá, né? Eu não sei se eu não quero ir lá perguntar pra elas como é que tá lá, não. Mas eu tenho certeza, né? Que é aquele ditado que de boas intenções tem um lugar que tá cheio de gente com boas intenções, né? Mas ande com bondade, pratique o bem, ande na lei do Senhor, medite, né? E o Senhor vai te ajudar. Tenha um dia abençoado, que essa palavra possa falar com você. E pense sempre em fazer o bem, em ajudar o outro. Porque não pensando em bens financeiros, mas pensando na graça e a misericórdia divina que tem nos alcançado. Fique com Deus.